Tem lado bom e tem, claro, o lado ruim de você trabalhar com uma rotina, né? Qual que é o lado bom? O lado bom é que você consegue padronizar os processos, né? Você, conforme tem uma rotina, você tem uma padronização. Não, tal horário, tal dia, tal atividade tem que ser feita nessa maneira, nesta data, deste jeito, né? Quando você trabalha sem rotina, é muito mais fácil que você perca algumas coisas, né? Aqui na empresa eu faço financeiro, mas hoje tem uma pessoa que me auxilia muito, basicamente ela que está tocando. E o financeiro não adianta, galera. É rotina. É 100% rotina. Isso aí não dá para fugir, né? Então, dia tal é dia de pagamento, dia tal é dia de recebimento, dia tal é dia de prestar contas lá para a contadora para poder ter a documentação tudo certinho, dia tal é dia de pagar imposto. Então, a gente não foge muito disso. Por quê? Tem atividades mesmo que precisam da rotina, e isso é bom. E é por isso que é bom vocês entenderem qual que é o seu perfil, né? Tem perfil de pessoas que adoram a rotina. Então você procura essa função na empresa, né? Se você gosta de uma rotina, o financeiro provavelmente, claro, ele gosta de números, né? Gosta de uma coisa mais exata, talvez o financeiro seja um lugar que você vai adorar. Porque lá tem muito número e é muita rotina, não foge muito, né? Agora, se você não gosta muito da rotina, talvez a parte criativa da empresa, a parte que requer um pouco mais de raciocínio e ficar sempre se movimentando, e aí, claro, você não vai ter uma rotina, né? Então, tem pessoas com vários perfis, como eu falei, o Diego foi um bom exemplo que eu dei na empresa aqui, e o fato dele ser uma pessoa que gosta de rotina, já contradizendo até o que eu falei, não necessariamente coloca ele em funções que só existem em rotina, né? Pelo contrário, mas tem situações que ele trabalha que nem tudo é rotina, né? Recursos, por exemplo. Não dá para saber quando que uma licitação vai ter recurso. Ele está trabalhando, daqui a pouco, fomos injustiçados em uma licitação. Vamos ter que entrar com recurso. Ou, ganhamos a licitação e um concorrente entrou com recurso contra nós. Você vai precisar fazer a contrarrazão. E aí começa a fazer um CSI. Cada recurso é uma história diferente, né? Cada recurso é um processo, tem que analisar várias coisas e aí sai da rotina totalmente, né? A única rotina que ele tem é o prazo para entregar, que é um prazo legal. Mas o percurso, o trajeto de construir a razão ou a contrarrazão é um pouco mais aleatório, assim, digamos, é um processo que não tem um padrão, tá bom? Então, é interessante vocês entenderem tudo isso para a gente conseguir partir para o próximo passo, né? É bom você entender qual é o seu perfil e quais são as atividades da sua empresa que tem uma rotina e que não tem. Nas licitações, tem rotina? Tem. Mas antes disso, qual que é o lado bom e qual que é o lado ruim? Eu já falei que o lado bom é que a rotina ela padroniza muita coisa, né? Você começa a ter padrões ali, então você tal horário faz isso, tal dia faz isso, só que tem um lado ruim da rotina, né, galera? A rotina, muitas pessoas vão discordar de mim, mas ela tende a gerar uma certa acomodidade ou uma zona de conforto ali. A pessoa tende a, principalmente quem gosta da rotina, fica muito propenso a não aceitar ideias para mudar a rotina, mudar o processo. Então, policie-se sobre isso, né? Sempre que você tem uma rotina, ela pode e deve ser mudada, ou não necessariamente deve, mas deve ser pelo menos questionada, né? Para estar em constante aprimoramento. E isso vai muito de encontro àquilo que eu falo, né? E muitas pessoas vão achar que é uma contradição, mas não. É o seguinte, as pessoas vão e os processos ficam, né? Sempre que você está na sua empresa, crie processos que consigam ser executados independente de quem está lá na função, né? Tem muita empresa que só sobrevive hoje porque as atividades só funcionam porque uma pessoa que faz tudo. E se ela morrer, não consegue sair, nada mais, tudo vai por água abaixo. Crie processos onde todo mundo consegue executar, né? As pessoas vão, os processos ficam. Ah, Serra, mas então você está falando que tem que criar uma rotina. E aí isso é bom. Isso é bom, mas ela nunca pode ser dada como 100% ou imutável. Não. O processo ele tem que ser constantemente questionado. Se você criou uma rotina, criou um processo, né, que está dando certo, e vem alguém com uma ideia nova, analisa. Pode ser que melhore o seu processo. É bem provável que se a pessoa que está executando aquilo teve uma visão, ela vai te falar. E aí, é você entender que cada um na empresa está posicionado em um local, né? Tem pessoas que estão
E não tem nada de errado, tá, galera? Não tem certo ou errado, mas só para vocês entenderem. Tem pessoas que estão, imagina uma pirâmide, né? Numa empresa tem o dono que está lá em cima e pessoas que estão vindo para a base. Quanto mais para a base, a pessoa tende a ter uma visão mais da função dela só. Quanto mais para cima, quanto maior é o cargo que a pessoa tem, ela consegue ter uma visão mais macro de que aquele processo impacta em uma outra coisa e talvez por isso é assim, né? É comum você ver pessoas que... Eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, exemplo simples. O que aconteceu aqui? Você vem aqui instalar, a gente teve que instalar a internet aqui ontem, e aí a escada do cara não chega, né? Não chegava aqui no posto para ele poder passar a fiação, uma escada que não era tão alta, né? E olha que a escada dele era alta. E aí ele teve que esperar, chamar um outro amigo dele que tinha uma escada um pouco maior, tudo. No final acabou dando certo. Mas algumas pessoas vão falar assim, tá vendo? Todo lugar que eu vou trabalhar é assim, a escada não chega. Por que os caras não me mandam uma escada maior? Tem alguém lá em cima, muito provavelmente, né, galera, que já analisou e definiu que isso é um tamanho bom de escada, que é para justamente, se ele aumentar todas, vai ter algum problema, né? Exemplo, ele vai entrar numa casa muito pequena e essa escada não vai entrar. Então, tem pessoas que têm uma escada maior, tem pessoas que têm uma escada menor e ele tenta dividir. Então, as pessoas que estão mais para baixo na hierarquia tendem a ter uma visão só do problema que ela tem. E geralmente as pessoas que estão mais acima tendem ou deveriam ter uma visão mais do todo, né? Se eu fizer isso aqui que ele está querendo, pode impactar lá na frente em outro problema e por aí vai, né? Então, os processos ficam, mas não são imutáveis. E isso é uma coisa boa, né? Você tem que ter processos, tem que ter uma certa rotina em algumas coisas, mas ele não pode ser permanente, tá? E uma coisa que é a minha visão isso, galera, você pode discordar, mas quando você tem uma coisa muito engessada, quanto mais a pessoa faz aquilo, mais ela fica perita. Exato, concordo. Entretanto, tem uma chance maior dela fazer aquele negócio meio... Não é na comodidade, mas é desatenta, porque é tão fácil para ela que às vezes ela acaba fazendo com uma certa desatenção, né? Então, todo dia o trabalho da pessoa é conferir, sei lá, num documento X. Confere. Chega uma hora para ela que está tão já comum que ela acaba fazendo sem a mesma atenção de quem está começando agora, por exemplo, né? Claro, existe um meio termo entre isso aí. Pessoas que estão começando agora vão ter outros problemas de inexperiência, talvez não vão entender uma coisa ou outra, mas pessoas que fazem a mesma coisa sempre tendem a, como eu falei, não ser muito suscetível à mudança, né? Porque já está acostumada e aquilo é uma zona de conforto para ela, e a atenção que ela tem não é, na minha visão, não é a mesma de uma pessoa que está começando agora, que está bem mais atenta, está preocupada em não errar, né? É aquele ditado, né? Tá fazendo uma analogia simples, só morre afogado quem sabe nadar, né? Então só erra quem faz muito aquilo, tudo bem, né? Só erra pênalti quem bate, tudo bem. Mas é bom você aos poucos tentar trocar ou tentar motivar aquela pessoa a mudar alguma coisa para que ela não fique sempre fazendo a mesma rotina e acabe atrapalhando, porque passa desapercebido por uma coisa que ela faz muitas vezes, incessantemente, às vezes a pessoa cansa e faz errado, né? É uma visão minha, tá, galera? Não é uma coisa científica, beleza? Então, dei uma pequena pincelada aqui e vamos chegar agora a uma parte um pouco mais relacionada à licitação, né? Como que você consegue trabalhar dentro das licitações com ou sem rotina, né? O tema da live é vivendo uma vida sem rotina e trabalhando com o que gosta, né? Claro, vamos falar de licitação, é um canal de licitação, não imagine que eu chegarei aqui e falar para vocês, não, trabalhe com fotografia. Pô, galera, não é o nosso foco aqui, não entendo nada de fotografia, eu vou falar de licitação mesmo, né? Então, a gente parte do pressuposto que quem segue e acompanha o canal gosta de licitação e isso é o que... Então, vamos tentar criar aqui uma maneira de ela viver sem rotina. Mas não podemos deixar de lado as pessoas que gostam de rotina também, que gostam desse processo. Então vamos lá. Temos a função, primeiramente, do analista, né? Vai ter uma live, inclusive, sobre isso mais para frente, mas só para dar uma pequena pincelada. O analista é aquela pessoa que ela trabalha dentro de uma empresa, né? No setor de licitações. Essa pessoa dificilmente vai conseguir viver uma vida sem rotina, né? Essa pessoa, o analista. Porque na empresa que você trabalha,
é isso, você chega, participa dos processos que a empresa selecionou, ou que você mesmo já selecionou, e é uma rotina. Você separa os processos, manda para alguém, alguém cota, alguém traz para você de novo, você cadastra e participa. O que não vai mudar aí? O que não é rotina? Aonde são os processos, quais são as modalidades, quais são as plataformas, né? Quais são os horários e o desenrolar de cada processo, né? Tem processos que vão acabar em um dia, tem processos que vão acabar em uma semana, tem processos que tem um item, tem processos que tem 300 itens, acaba tendo uma variação. Mas lembra que eu falei que todo trabalho existe um processo? Então, algumas coisas você não foge, né? Então, o analista é o que está um pouco mais engessado dentro de todas as funções, mas mesmo assim, tem áreas lá, como eu falei para você, que não vai ter uma rotina muito forte. Então você consegue viver tranquilamente. E para quem já participou de licitação, sabe que cada licitação é uma história nova, cada edital que você pega é um filme, é uma coisa totalmente nova. Apesar da lei ser a mesma, tem órgãos que interpretam algum artigo de um jeito, tem órgãos que interpretam de outro, tem órgãos que têm uma conduta diferente da outra. Exemplos fáceis para vocês entenderem aqui, né? Tem órgão público que faz a fase de aceitação e habilitação juntos. Ele pede todos os documentos de aceitação e habilitação juntos, né? Tem órgão que não. O senhor licitante, favor, mandar ele vou fazer uma diligência apenas da sua proposta ou do seu catálogo. Depois eu parto para a fase de aceitação. Tem pregoeiro que faz item a item, tem pregoeiro que espera acabar a fase de lances e depois faz a aceitação e habilitação de todos os itens, né? Cada um trabalha de um jeito, então cada licitação acaba sendo uma história nova, não existe existe um processo que deve ser seguido, mas não é uma rotina, tá bom? A outra função é claro, consultor de licitações. Esse tem uma rotina ainda menor, né? Ou pelo menos mais flexível, consegue fazer coisas muito mais dinâmicas. Por quê? Como ele é um consultor, ele pode falar, pô, eu vou pegar aqui hoje e hoje eu vou prospectar clientes. Ah, eu vou separar licitações presenciais, eu vou participar de licitações eletrônicas, pô, eu vou participar de processos de dispensa de licitação, de convite eletrônico. Você tem uma certa liberdade, né, para buscar, por exemplo, vou buscar um segmento que é muito forte em licitação presencial porque eu gosto de viajar, gosto de ficar na estrada. Tudo bem, né? Você vai lá, busca. Tem estados que a licitação presencial ainda é muito forte, né? Tem lugares que a licitação presencial existe muito ainda. O estado do Sudeste, de modo geral, é um pouco menor, mas ainda tem bastante. Mas se você pega para a região central do Brasil ali, ou até mesmo o norte do país, ainda tem muita licitação presencial. Claro, tem os seus motivos para isso, né? Não vou nem entrar muito no mérito aqui, mas apenas para vocês entenderem. A licitação eletrônica, ela atrai pessoas do país inteiro, do mundo inteiro não, do país todo. Só que, dependendo da situação, do órgão, onde ele está localizado, não é interessante que venham pessoas de muito longe, né? Justamente porque as pessoas não conhecem a estrutura ou a logística do órgão lá, né? Então, você vê a região norte, por exemplo, lá tende a ter um preço maior do que o preço praticado no sul e sudeste. Aí você fala, ah, Serra, mas é superfaturamento. Não, não é. É que para entregar lá é difícil mesmo. Não tem muita rodovia, tem coisa que tem que ir de barco. Então, assim, a logística lá é mais difícil. Aí você pega um cara que não entende muito disso, pega uma licitação eletrônica, tá participando um cara que não tem noção nenhuma de como funciona a infraestrutura lá, a estrutura que tem no norte do país, e acaba dando um preço que depois ele não vai conseguir entregar. Isso é problema para o órgão público, né? Não adianta, é problema. Ele vai ter problema na hora da entrega. Então, tem umas mudanças, por isso que em alguns lugares a licitação é mais eletrônica, tem lugares que são um pouco mais presenciais, mas seguindo a lei, claro, todos seguindo o que a lei exige, né? Que se for verba federal, tem que ser pregão eletrônico, beleza?